Pronto, já estamos online. Pessoal, boa tarde. Eu sou Leonardo Lessa Arantes, eu sou presidente da Associação Médica do Espírito Santo. Nós estamos aqui recebendo na nossa live, direto do nosso canal da Associação Médica, no nosso YouTube, o Dr. Diogo, que é vice-presidente da Associação Médica Brasileira, médico anestesista, e nós vamos falar um pouco sobre a situação dos EPIs aqui no nosso estado e também no Brasil. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, tudo bem, Leonardo? Boa tarde a todos os capixabas, a todos os amigos queridos aí do Espírito Santo. Estamos à disposição aí para a gente debater um assunto de extrema importância, não só para o médico, né? Mas também para a sociedade brasileira, porque a falta de equipamento de proteção individual ela causa danos muito graves nos vetores de transmissão da doença. Nós estamos aqui, Diogo, com 9 pessoas já entrando na live. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer a pergunta no nosso painel aqui no YouTube, que assim que a gente tiver a oportunidade, eu vou transmitir a pergunta para o Diogo responder. Mas eu queria iniciar esse assunto, Diogo, falando um pouco sobre o panorama da contaminação dos profissionais de saúde no Espírito Santo. Eu acredito que não é uma realidade muito distante daquilo que está acontecendo no Brasil, mas que difere um pouco de alguns países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que é um país continental como o Brasil e tem muita diferença de estado para estado. A contaminação dos profissionais de saúde ela tem variado de 5% até 17% do total de pessoas contaminadas. Esse número de média na Itália ficou está girando em torno de 8,3%. E aqui no Brasil, em especial no Espírito Santo, nós temos experimentado uma explosão nesse número de profissionais de saúde contaminados. No painel de Covid hoje da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, nós temos um total de 3.208 casos confirmados no Espírito Santo. Desses 3.208, nós temos 1.053 profissionais de saúde, ou seja, praticamente 1/3 dos casos confirmados aqui no nosso estado são de profissionais de saúde. Você consegue ver alguma relação disso com falta de EPI, qualidade dos EPIs? Como é que você tem visto isso em outros estados também no Brasil? Bom, a relação ela é direta, né? Ela é direta não só para a contaminação dos profissionais de saúde, nós médicos, mas também da população, né? A falta de equipamento de proteção individual, a gente tem visto não só no Brasil, em alguns estados e no mundo, ela repercute também na explosão de casos nas províncias, nas cidades e nos estados onde existem essa falta, né? Existe uma relação direta dos números com relação a isso. Eu vou colocar aqui uma apresentaçãozinha rápida para eu mostrar para vocês não só a questão do EPI, mas o que tem sido envolvido próximo do EPI e a pesquisa que a Associação Médica Brasileira fez sobre denúncias de faltas de EPI em todo o país, para a gente entender o cenário, quais os principais equipamentos que estão faltando nesse momento, segundo a denúncia dos médicos brasileiros. Deixa eu colocar aqui a tela. Dá para ver aí, Léo? Vê se abriu para vocês. Está entrando em compartilhamento, acho que vai entrar. Vamos esperar um pouquinho, ver se vai. Pronto, foi. Beleza. Bom, a ideia dessa apresentação, uma parte dessa apresentação eu fiz à Câmara Federal, né, no Congresso Nacional, para demonstrar aos parlamentares a gravidade da situação que o Brasil vive hoje por falta de EPIs e as consequências que essa falta pode acarretar, não só na saúde de nós, médicos, né, das nossas famílias, de nossos amigos e dos familiares e dos nossos colegas, como de outros profissionais de saúde e da população brasileira. Quando a gente fala em proteção individual, o equipamento ele está lá consagrado na CLT, ela não é só para médico, é para várias profissões, mas no nosso caso em especial, são equipamentos relativamente simples de produção, né, e baratos para compra.
E eu faço questão de mostrar os principais equipamentos que nós utilizamos, que a máscara médica, esse é o nome técnico internacional, que hoje não existe uma regra para produção. Então, tem países que a máscara médica é altamente sofisticada, é muito próxima de uma máscara respiratória como a N95, e há países como nós, que é apenas um tecido, não tecido, com triplo ou duplo. Né? E agora, nessa situação de pandemia, a gente tem visto máscaras com um único tecido de TNT. Né? E as máscaras respiratórias, que bloqueiam aerossóis, né? A N95 e a PFF2. Elas são muito parecidas, similares. A vantagem delas é que existe uma regra de produção internacional. Então, a N95 é um padrão americano e a PFF2 é o padrão europeu, mas a eficácia é muito similar que a proteção em 95% dos aerossóis e micropartículas, que é a que a gente deve utilizar no atendimento. O protetor facial, né, o face shield, os óculos de proteção, luva, gorro, capote impermeável e avental. Ou seja, olhando isso, são esses equipamentos baratos e de fácil produção que podem salvar a vida de muita gente, de nós médicos, mas também da população e de demais profissionais de saúde. Não é um equipamento que, se houvesse uma vontade política de incentivos à indústria nacional, com certeza, aliás, muitas empresas têm mudado a sua linha de produção para produzirem equipamentos de proteção individual, mesmo sem as garantias e os estímulos de muitos governadores. A gente tem percebido isso no país. Na Anvisa existe uma velocidade alta de autorizações de empresas que mudem sua linha de produção para a produção de EPIs, né, e alguns incentivos do governo federal para impostos e tudo mais, mas que ainda em discussão lá na comissão da Covid-19 no Congresso Nacional. Outro equipamento, entre aspas, a AMB faz questão de colocar como de grande importância, é o álcool gel, né? O álcool 70%, que é importante que eles estejam em todos os locais das unidades de saúde. E, incrivelmente, a gente tem percebido uma falta relativamente grande em todo o país do álcool gel. Interessante é que o Brasil é um dos maiores produtores, o maior produtor de álcool do mundo, né? Aqui não falta álcool, né? O que faltaria é um espessante, mas já houve uma modificação do uso desse espessante, então não tem justificativa para que falte álcool gel hoje no país, em nenhum local. A AMB ela faz diretrizes médicas, né, para várias doenças. Entre elas, a AMB na pandemia, ela soltou uma diretriz sobre Covid-19. Né? Essa diretriz ela não tem só EPI, ela tem indicações, tratamentos, ações epidemiológicas e também a importância do equipamento de proteção individual para o médico e para, inclusive, o acompanhamento epidemiológico da doença. A importância do EPI também no tratamento da doença comparado com diversos países do mundo. Essa diretriz ela é atualizada quase que mensalmente. A última atualização foi dia 22 de abril, né? E a gente vai lançar agora no início dessa semana mais uma nova atualização. Lá tem de tudo. E nessa diretriz ela tem dois principais cenários para o uso de EPI. O primeiro, quando o médico presta serviço direto a um paciente que está suspeito ou é confirmado de Covid-19, né? Ou no caso de um procedimento de produção de aerossol. Quando a gente faz um atendimento para um paciente com Covid, o mínimo que se espera é que se tenha uma máscara respiratória, N95 e PFF2, um avental, luva, né, de manga longa e proteção ocular, ou óculos ou o face shield. E quando a gente faz algum procedimento gerador de aerossol, intubação, PCR, aspiração traqueal, né, broncoscopias, endoscopias, aí a gente acrescenta também o gorro, acrescenta óculos e protetor facial e o capote impermeável. Então, são equipamentos baratos, simples, mas que podem salvar muitas vidas. Por que a gente diz que a falta de EPI ela pode levar à piora do quadro epidemiológico na sociedade, né, na população? Primeiro, o médico, né, quando a gente tem um caso de Covid-19, o que tem feito hoje? É o isolamento. Você pega essa pessoa e coloca ela em isolamento social
com que principal objetivo? Não deixar que ela transmita para outras pessoas. Ponto. Esse é o principal objetivo. Quando a gente tem um médico que está fazendo atendimento, muitas vezes de casos suspeitos e confirmados, e que não tem equipamento de proteção na sua unidade de saúde, o que ele vai fazer? Vai ficar doente, né? Ou ele pode contrair a doença e ficar assintomático. Lembre que 85% dos casos são casos assintomáticos. E aí, esse médico contaminado, ele passa a ser um grande vetor de transmissão, porque ele vai levar essa doença para centenas de pacientes que ele está atendendo lá no seu hospital, no pronto atendimento, nas unidades de saúde. Não só para esses pacientes, mas para outros colegas médicos, para outros profissionais de saúde, no caminho da sua casa até a unidade de saúde e para a sua família. Quer dizer, ele é um grande vetor de transmissão quando esse médico ele é assintomático. E quando ele passa a ser sintomático, a primeira coisa que se faz é o isolamento desse médico. Ou seja, a gente perde o médico na linha de atendimento. A gente reduz a capacidade de atendimento. Ou seja, a falta de equipamento de proteção individual faz duas coisas. Aumenta a transmissão e diminui a capacidade de atendimento. Quanto mais isso acontece, a gente pode chegar a situações como a gente viu no mundo, a gente viu isso na região da Lombardia, na Itália, a gente viu em grande fase em Nova York, leva ao colapso do atendimento. Então, veja a importância do equipamento de proteção individual. Nós não estamos falando só da nossa proteção como médicos, nós estamos falando de todo um quadro de saúde que pode ser acarretado pela falta de equipamentos de proteção individual. E a gente tem tentado fazer um levantamento da falta de médicos nos principais estados. Até fiquei feliz, estava conversando aqui com o Leonardo, que no Espírito Santo, no site da Secretaria, ela disponibiliza o número de profissionais de saúde que estão afastados, que tiveram óbito. Isso é o único estado que a gente conseguiu até agora que tem essa informação clara e transparente. A gente oficiou todos os secretários de saúde para que, primeiro, fizessem a notificação dos médicos e profissionais de saúde que foram afastados por doença ou, infelizmente, nos casos de óbito, e também que nos encaminhasse esses dados para que a gente fizesse um observatório dessa situação. Em alguns estados, no caso do Espírito Santo é oficial o dado, a gente teve a informação extraoficial, né? Que a gente procurou as unidades de saúde, a gente pediu às nossas federadas que entrassem em contato com as unidades de saúde, com os hospitais, as áreas de atendimento públicos e privadas, e os sindicatos e os conselhos de medicina. E tivemos mais ou menos esses dados, a gente tem desses 4 estados, tirando o Espírito Santo, que é um dado oficial. No Amazonas, cerca de 400 profissionais foram afastados. No Espírito Santo, dado oficial, 1.053. Pernambuco, cerca de 1.300. Rio de Janeiro, 1.800. São Paulo, 3.200. Se nós compararmos com os dados oficiais de casos totais da Covid-19, a gente vai ver que o percentual de profissionais de saúde acometidos em relação ao total de casos é muito alto, maior do que dos outros países, o que nos traz a informação que realmente existe uma falta de equipamentos de proteção individual, né? E isso fica claro quando a gente avalia os dados da nossa pesquisa. A MB, em 19 de março, soltou o e-mail, chamava denúncias@mb.org.br, e um site específico onde o médico pode denunciar a unidade de saúde em que ele trabalha e qual equipamento de proteção individual que está faltando lá na sua unidade. Né? Não é só público, é público e privado, e esse site ele disponibiliza para todos olharem e analisarem em tempo real qual é a unidade da federação, qual o município, qual o nome do estabelecimento e qual EPI que está faltando. E com isso a gente pegou essas informações, encaminhou ao Ministério Público do Trabalho em cada um dos estados, encaminhou aos secretários estaduais e municipais de saúde e encaminhamos à administração da unidade, né, para que tomasse providência. O Ministério Público do Trabalho abriu inquérito em praticamente todas as unidades da federação, por falta de EPI. Isso tem estimulado uma pressão grande aí dos gestores para a aquisição desses equipamentos. A gente conseguiu aí ter alguns casos, aliás, vários casos, com resolução da falta de EPI.
mas ainda no país existe uma quantidade elevada de falta de equipamentos de proteção individual. Hoje nós estamos, o dado fechado do dia 27, 3.313 denúncias, aí estão as denúncias por estado, né? Então, a gente pegar aí São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, é uma quantidade grande de denúncias por falta de EPI. Pegando aqui o Espírito Santo, nós estamos com 41 denúncias no estado. Pegando o número de municípios por estado que foi denunciado, estamos dos quase 5.600 municípios do país, 645 municípios foram denunciados onde existem unidades com falta de EPIs. No caso aqui do Espírito Santo, foram 14 municípios. E quando a gente pega as principais faltas de equipamento, aí é que chega a assustar, né? Primeiro, a gente achou muito estranho que 35% das denúncias estivessem dizendo que faltava álcool gel. A gente não esperava uma quantidade tão grande de falta de álcool gel no país. Mas a principal falta é a máscara N95 e PFF2. Não só a falta do produto, mas muitas vezes a reutilização desse produto, ou sem nenhuma regra clara do médico, ou até a restrição do seu uso, quer dizer, tem o equipamento, mas o médico não tem acesso a essa máscara. Óculos, face shield, capote impermeável, gorro e até luva foi denunciada como falta de equipamento de proteção individual no país. E quando a gente pega o número de equipamentos por denúncia, ou seja, a gente pegar lá a barra de baixo, foram 445 denúncias das 3.313 em que disseram que só tinha falta de um EPI. Agora, quando a gente pega 3 ou mais EPI, das 3.313, 2.307 denúncias estão dizendo que havia mais de 3 equipamentos faltando na sua unidade, o que representa 69% de todas as nossas denúncias. E os municípios denunciados, os principais municípios, obviamente, até pela população, São Paulo é o primeiro, com 378 denúncias, né? Aí é o ranking dos 10, e Manaus, que está numa situação aí difícil, com 35 denúncias, lá em 27 de abril. Né? Veja aí que Vitória não está entre os 10 mais, viu, Leonardo? A MB ela tem denunciado isso publicamente na mídia, então tem sido aí a gente tem falado isso desde fevereiro pela importância que a gente vê do equipamento, não só para a proteção do médico, mas também para o acompanhamento da doença. Então saiu em diversos canais as nossas denúncias. E o mais absurdo é que a gente vê que, ao invés de alguns governadores investirem recursos para compra de equipamentos ou que diminuam, façam incentivos fiscais para que empresas brasileiras possam produzir equipamentos nos seus estados para a distribuição dos profissionais de saúde e dos médicos naquela região ou em outras regiões, tem governador preocupado em oportunismo político e fazer o seguinte: vou usar o dinheiro para trazer gente do exterior, já que está faltando médico. Só que, muitas vezes, o que está acontecendo? Muitos médicos estão saindo da linha do atendimento porque não tem equipamento de proteção individual. E ao invés de proteger aquele médico que está salvando vidas, que está arriscando a sua vida para o tratamento da população brasileira, o governador oportunista prefere investir os recursos públicos dos impostos dos brasileiros em trazerem profissionais do exterior, ao invés de comprarem equipamentos de proteção individual. E a gente tem observado que muitos desses governadores, principalmente do Nordeste, têm colocado a responsabilidade para o Ministério da Saúde comprar o equipamento de proteção individual, mas eles vão trazer os médicos do exterior. Veja que contrassenso. Em vez de você proteger os médicos brasileiros, colocam os médicos brasileiros em risco, tiram eles da linha de atendimento para trazer profissionais do exterior. Isso é público, né? Isso saiu em diversos meios de comunicação. Inclusive, a gente já tem 2 decretos, um da Bahia e do Maranhão, em que os governadores aí tentam autorizar de forma ilegal o exercício de profissionais que se dizem médicos do exterior sem a devida revalidação de diplomas. Além disso, a gente
volta a ver, relembrem, nós tivemos a história do Revalida ano passado, isso foi debatido, visto e revisto no Senado, na Câmara, veto do presidente, depois foi avaliado o veto do presidente, e hoje já é firmado a questão legal da revalidação de diplomas e a importância da revalidação de diplomas. Aí, numa situação como essa que vivemos no país, voltam as mesmas pessoas, os mesmos parlamentares que são contra os médicos brasileiros a enfiarem ou emendas ou projetos de lei para facilitar ou até não ter revalidação de diplomas de médicos que são fizeram medicina no exterior ou em algumas faculdades do exterior, principalmente aqui da região fronteiriça. Tem uma medida provisória que fala sobre as normas excepcionais por causa da Covid do ano letivo básico e superior, e enfiaram 21 emendas nesse projeto de lei para liberar médico formado no exterior sem revalidação de diplomas, médico sem CRM. E aqueles mesmas figurinhas carimbadas que são contra os médicos, criando projetos de lei contra o médico brasileiro e para trazer médicos ou profissionais do exterior sem revalidação. Volto sempre a falar, eu falo isso 100 vezes, revalidação de diplomas é igual a avaliação. Não é nada mais do que isso. É pegar quem se formou no exterior e avaliar essa pessoa se tem o mínimo de capacidade para atender a população brasileira. E o maior contrassenso desse consórcio do Nordeste, que quer trazer médicos do exterior e não investe em EPI, é que a maioria dos casos da Covid-19 no Nordeste está concentrado nas suas capitais. Então, se eu pegar aqui a demografia médica do Conselho Federal de Medicina, a gente vai ver que, em média, 70% dos médicos dos estados do Nordeste estão nas capitais. E mais de 89% dos casos da Covid-19 estão nas capitais. Ou seja, você tem a concentração de médicos onde existe a concentração da doença. Não tem falta de médicos. Teria se o governador não investisse em equipamento de proteção individual. Além disso, eu volto a relembrar, e mais uma vez, que muitas faculdades, existem faculdades boas na Argentina, na Bolívia e no Paraguai, mas muitas faculdades no Paraguai e na Bolívia, primeiro foram criadas há pouco tempo, né, só para brasileiros, praticamente são exclusivos para brasileiros, que não contam com o mínimo de infraestrutura de uma faculdade, quiçá de medicina, né, são verdadeiras casas em ruas de terra, com salas de aula e um quadro, e quando tem uma pseudo-enfermaria de 10, 15 leitos, mais nada, né, com professores sem a devida comprovação de qualidade, se diz aquilo ali uma faculdade de medicina. E mais interessante do que isso, os egressos de muitas dessas escolas, eu estou falando dessas escolas, não das boas, eles não podem exercer medicina nem no Paraguai nem na Bolívia. Eles não são considerados escolas médicas nem na Bolívia nem no Paraguai. Mas esse diploma vale no Brasil. Esse diploma vale ou para o governador oportunista utilizá-lo para trazer esse profissional para aqui para o Brasil e atender a população sem avaliação, né? Ou para, num caso de revalidação de diplomas, porque o Brasil ainda não verifica se a faculdade que produziu aquele diploma realmente é autorizada no país de origem. E eu sempre coloco um vídeo, nós fizemos várias matérias em conjunto, uma das equipes foi do Estadão, e eu coloco uma entrevista que nós fizemos com o cônsul do Brasil, Pedro Juan Cabaleiro. É um minutinho de vídeo, mas mostra bem a visão de um cônsul, né, brasileiro, que não é médico, que está lá vivenciando todo dia uma cidade em que existem mais de 18 escolas de medicina e apenas um hospital como campo de estágio que não tem nem 200 leitos. Ou seja, aqui você não consegue, não existe formação médica dessa forma. Abrir faculdade de medicina na fronteira, galinhas dos ovos de ouro. O ensino tem muito a desejar, sim. Sobretudo em algumas universidades, cujos nomes eu prefiro não dizer. Mas eu já havia solicitado à Secretaria de Estado também, não me acordo se foi no expediente à parte, que se formasse em Brasília uma pequena missão
uma missão de 2, do Ministério da Saúde e do MEC, para que visitássemos as universidades, para que eles, que são os técnicos nessa área de medicina, fossem averiguar in loco como funciona ou como funcionam as universidades. Eu chamo novamente a atenção do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, porque é muito simples você se formar aqui, fazer o seu revalida, passar no Brasil, você pode passar por um lance de chance, de sorte, e depois você vai exercer a medicina no Brasil. Que tipo de exercício você vai fazer? Quem está em jogo não é o médico, é o paciente. Então, nós queremos médicos bem formados. Além disso, nós conversamos com o ex-ministro da Saúde da Bolívia, Dr. Aníbal Cruz. Dr. Aníbal assumiu o Ministério da Saúde da Bolívia logo após a queda do Evo Morales. Nós temos uma entrevista com ele. Vejo que tivemos outras reuniões, inclusive, com ele, mas vejo que ele fala para nós oficialmente. A entrada de estudantes em massa, sem a validação vestibular em faculdades privadas, diminui a qualidade dos estudantes, que se soma à falta de estrutura para a formação dos novos médicos. Ainda nos falou que algumas escolas vivem de bibliotecas sem ensino prático, ou seja, não existe nenhum ensino prático para a formação médica. Aníbal também afirmou que muitos professores que lecionam nessas escolas não possuem qualificação e defendeu que os países latino-americanos precisam criar um observatório de controle de qualidade do ensino superior. Outro ponto que é estranho é que os governadores dizem que precisam de cerca de 15 mil médicos, né? Nós temos um cadastro aí de um programa agora que foi recém-criado, né? Que chama O Brasil Conta Comigo, do Ministério da Saúde, que já existem 27 mil, aliás, mais de 27 mil médicos nesse cadastro que querem fazer atendimento da Covid-19 em diversos estados do país. E esse número só cresce, né? Então, não tem nenhuma justificativa. Quase o dobro do número que os governadores estão pedindo são de médicos que foram brasileiros, muitos deles especialistas. O terceiro e último ponto com relação a esse oportunismo dos governadores é que o tratamento do paciente com Covid-19, principalmente dos pacientes graves, né, é um tratamento difícil, né? São pacientes complexos, com muitas adversidades, trombose, inflamação, dificuldade de ventilação mecânica, e que precisam de um médico especialista nas unidades de terapia intensiva, que não vão ser esses médicos mal formados que a gente vai conseguir utilizar para o tratamento da população brasileira. Virando a página, eu quero terminar com o que a população tem feito de uma forma fantástica, da ajuda para a produção ou até para conseguir equipamento de proteção individual. Empresas se juntaram, vaquinhas virtuais para conseguir a distribuição de equipamentos de proteção. As empresas mudando a sua linha de produção para equipamentos de proteção individual. Grandes bancos, empresas brasileiras como a Vale, a Petrobras, o Itaú, investindo recursos para a produção ou compra de equipamentos de proteção individual. A própria MB recebeu há pouco uma doação, nós vamos distribuir para as federadas, de quase 25 mil face shields, mais de 25 mil face shields. Vamos receber mais agora máscaras N95 e PFF2 que vamos distribuir aos médicos brasileiros através de uma doação da Ambev. Quer dizer, empresas a população está entendendo a importância da EPI e é importante que esses gestores também vejam a necessidade e a importância dos equipamentos de proteção individual à população. Dois grandes projetos são importantes para isso. O primeiro, de autoria do deputado Luizinho, do Rio de Janeiro, que já foi sancionado lei agora, dia 23 de abril, que proíbe a exportação desses produtos. Acho que é um primeiro passo. A gente estava vendo que, mesmo com falta, muitas empresas estavam exportando equipamentos de proteção individual para outros países do mundo, equipamentos produzidos aqui. E o terceiro, que foi aprovado semana passada na Câmara e vai à votação no Senado agora essa semana, obrigando aos gestores públicos a distribuição de equipamentos de proteção individual para todos os profissionais de saúde. Esse projeto de lei é do deputado Zacarias Calil, de Goiás. O relator foi o deputado Irã Gonçalves,
presidente da Frente Parlamentar da Medicina, e foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. É isso aí, à disposição agora para perguntas, discussão dos casos. Diogo, obrigado pela sua explanação aí. Eu gostaria só de comentar que, nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, o bem mais precioso que uma nação tem são os seus profissionais da saúde. E aqui a gente está falando diretamente aos médicos, mas, de maneira geral, os profissionais da saúde, né? E o gestor que ele não cuida do seu profissional de saúde, ele está cometendo um crime contra a saúde pública. Ele coloca em risco um colapso no sistema de saúde, com risco de desassistência de toda a população. Não só desassistência da população em relação ao Covid-19, mas ao paciente crônico, hipertenso, diabético, infartado, porque vai faltar profissional em todas as frentes, né? Então, é um alerta que a gente faz aos profissionais de saúde, aos gestores públicos, né? Lembrando que, além também dos EPIs, as faltas dos EPIs, nós temos recebido também denúncias de EPIs de baixa qualidade, né? Além da sobrecarga de trabalho, porque a sobrecarga de trabalho, o médico trabalhando, o profissional de saúde trabalhando no regime de sobrecarga, ele tende a ter cometer mais erros, né, na paramentação, na hora de colocar e tirar o seu EPI. Isso também pode influenciar, né? Com certeza. E a gente vê isso, Leonardo, nos outros estados, inclusive em outros países, né? A gente viu isso em Milão, né? Em Milão, tinham médicos que voltaram para a linha de atendimento, quer dizer, voltaram a atender os pacientes doentes ainda, né? Eles deveriam estar em isolamento, eles ficavam 4, 5 dias e depois voltavam para os hospitais para o atendimento, porque não tinha mais médico para fazer o atendimento. Por quê? Primeiro, pela sobrecarga, como você diz. Segundo, pela qualidade dos equipamentos. E terceiro, pela falta dos equipamentos, né? Ali na situação foi um colapso gigantesco que aconteceu e muitas pessoas morreram por conta disso, né? Como a gente vê, por exemplo, em Nova York, né? O excesso de casos, muitos médicos especialistas em terapia intensiva saem das unidades de saúde, né? Saem das UTIs para ficarem em isolamento e acabam que muitos pacientes são manejados a ventilação mecânica por médicos que muitas vezes não têm aquela determinada especialidade, né? E ainda é pior, né? A gente tem relatos do GIMB, né? Que é um grupo de medicina baseada em evidência lá da Itália, que não só outros profissionais de saúde faziam ações de atendimento, mas policiais, né? Policiais civis faziam intubações, tentavam acessos venosos, porque já não tinham mais profissionais de saúde. Tudo por conta da falta de equipamentos de proteção individual. Isso a gente viu lá em fevereiro, a gente viu no início de março. Nós estamos em maio, né? É inadmissível que o Brasil, com o tamanho que tem, com a indústria que tem e com o recurso financeiro que é disponibilizado de bilhões de reais, falte equipamento de proteção para os profissionais, né? E pior, os governadores se preocupem, muitos gestores se preocupam com outras coisas e não se preocupem com os EPIs, né? E joguem a responsabilidade para outras e outras pessoas. Isso não pode acontecer e o que a gente vai ver, é o que a gente está vendo aí e que a gente viu em outros países. Estão muitas vezes preocupados com construção de hospitais de campanhas muito caros, né? Compra de ventiladores 3, 4, 5 vezes mais caro do que o preço normal de mercado. E o EPI, que é uma coisa relativamente barata, eles não têm esse mesmo empenho, né? Lamentável. A gente vê aí o governador que gastou milhões de reais em 30 respiradores superfaturados, pagando adiantado, e que não investe esse montante de recursos para equipamentos de proteção individual. Lógico que respiradores são importantes. Agora, respirador sem médico não adianta nada. Respirador sem um profissional de saúde do lado não adianta nada, né? E a preocupação que você falou é fazer a política, né? A politicagem, a parte ruim da política é utilizada aí por muitos governadores, ao invés da preocupação técnica da compra essencial dos produtos para proteção não só dos profissionais, mas da própria população. É o que eu tenho sempre dito. O EPI não é só proteção para o médico, nem é só proteção para o profissional de saúde, também é proteção para a população. Vou passar aqui as perguntas para o nosso chat, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós falamos aqui de EPI, da importância do EPI naqueles profissionais que estão na linha de frente.
como é que você vê a importância de testar esses profissionais? Não, tem que ser testados constantemente. Aliás, não só os profissionais, né? Precisa dar uma testagem em massa da população, né? A gente vê hoje que o Brasil ele vive, a gente viu isso do próprio ministro da Saúde falando, nós navegamos no escuro, né? A gente não sabe o que está acontecendo efetivamente no Brasil. Enquanto os grandes países aí, potências mundiais, fazem milhões e milhões de testes por semana, o Brasil aí vive uma quantidade de testes ínfima, né? E inclusive equipamentos, né? A gente tem equipamentos hoje que fazem RT-PCR em minutos, né? E o Brasil ainda utiliza equipamentos aí que demoram horas e o que tem dificultado a própria testagem molecular desses pacientes. Agora, o importante do teste é saber indicar adequadamente qual teste ser utilizado, né? E, para o nosso caso, dos profissionais de saúde, todos deveriam estar sendo testados nas unidades de saúde, para a gente ter uma noção. Muitas vezes, um médico pode estar assintomático, pode estar contaminando aí outras pessoas, né? Aliás, não só médicos, os profissionais todos essenciais que estão aí rodando no país precisam ser testados. A população precisa ser testada. Os casos assintomáticos precisam ser testados. A gente precisa ter realmente a real noção do que está acontecendo no país. Senão a gente fica na situação que a gente está. São 3.000 casos, só tem 100, só tem 50. E o que a gente tem de informação, Leonardo, nem óbitos, muitas vezes, têm as suas testagens. A gente tem óbitos aí que entram como síndrome respiratória aguda grave e que não foram testados para a Covid-19. E o inverso também pode acontecer, né? Eu vejo esse grande número de infecção nos profissionais de saúde como resultado de um binômio. O binômio EPI, né? Falta do EPI e teste. A falta do teste. Nós estamos testando pouco as pessoas, nós estamos testando pouco os nossos profissionais que estão na linha de frente. A gente sabe que 80% dos nossos profissionais infectados eles estarão assintomáticos, ou seja, eles vão permanecer ali no seu local de trabalho, convivendo com outros colegas, e a infecção ela vai sendo transmitida ali de colega para colega, né, sem que haja o controle disso aí. Eu vou passar então aqui para as perguntas. O Antônio está perguntando para você assim, ele tem uma dúvida. Máscara de tecido é segura para profissional de saúde? Não, não é recomendado para profissional de saúde. Máscara de tecido, não. Tá, especialmente que eles estão na linha de frente, né? Sim, sim. Ele perguntou a aqui... máscara de tecido é importante para a população em geral, né? Para o profissional de saúde, não é recomendado. Aliás, não deve se utilizar. Fala um pouco sobre isso, então, sobre o uso de máscara na população. O que você vê esse assunto? Olha, o que a gente tem observado, vamos falar em medicina baseada em evidência, é que as populações que culturalmente utilizam máscara, né? A gente vê a população asiática, o número de transmissão foi menor, né? Outros trabalhos também sugerem que o uso de máscaras para a população em geral reduz a transmissão, que é meio fato, né? Tanto é que o caso suspeito ou confirmado, quando tu entra na unidade de saúde, nós já colocamos já a máscara médica, a máscara cirúrgica, justamente para diminuir a transmissão. Com certeza, se todos utilizassem, haveria redução de transmissão. O José... pode concluir. Qualquer tipo de máscara. Aí não estamos falando tecido, de pano, tecido, não tecido, né? O José ainda pergunta qual a idade média dos profissionais de saúde que faleceram. Aqui no Espírito Santo, no dado do site aqui da Secretaria de Saúde, dos 1.053 casos, temos 1.020 confirmados, apenas um óbito entre profissionais de saúde. A letalidade aqui está de 0,09% em profissionais de saúde, mas ele não diz a faixa etária e nem qual é o sexo desse profissional que foi a óbito. Você tem algum dado em relação ao Brasil? Não temos esse dado. Na realidade, o que a gente tem cobrado é justamente isso. A gente nem tem o dado oficial, igual, por exemplo, no caso do Espírito Santo. O que todas as secretarias estaduais deveriam fazer era determinar na notificação compulsória se o médico, se a pessoa é profissional de saúde ou não, né? Para poder a gente aí sim extrair esse dado de todos os estados e que possa ser encaminhado ao Ministério da Saúde, a gente tem uma noção do Brasil
como um todo. A gente não tem essa informação. Informação oficial de outros estados, por exemplo, a gente não tem. Eu não sei a quantidade de profissionais de saúde e nem sei desses profissionais de saúde quem são médicos. A gente também não tem essa informação. Isso caberia aos governadores, aos governos estaduais criarem essa normativa, né? Ainda o José pergunta: a contaminação dos profissionais de saúde é maior no setor público ou no setor privado? Ele é diretamente proporcional à falta de EPI. Né? O que a gente tem observado no caso das nossas denúncias, a maioria são públicos. Né? Eu imagino que a gente tem aí uma quantidade maior de médicos contaminados na rede pública e de profissionais de saúde, mas é difícil eu te dar essa informação exata, justamente porque a gente não tem esse controle da vigilância epidemiológica. Aqui no Espírito Santo nós também não temos esse dado, mas dados de observação pessoal, a gente tem visto uma contaminação maior naqueles que estão no setor público do que os que estão no setor privado. É a quantidade maior de pacientes hoje, né? Isso. E ele coloca assim, Diogo, infelizmente os cubanos começarão a trabalhar aqui em São Luís amanhã. A AMB entrou na justiça já contra os decretos do governador do Maranhão e do governador da Bahia, né? Porque eles não têm autorização legal para emitir decretos como eles fizeram, né? Que é autorizando médicos do exterior, profissionais do exterior, a exercerem medicina. Né? O Ministério da Saúde também não autorizou, nem nenhuma legislação, nem o governo federal. Então, isso aí é o que eu falei. Eu fiz questão de colocar na minha apresentação isso, porque mostra o verdadeiro oportunismo e a politicagem que esses governadores fazem. Né? A gente vê compras estranhas para hospitais de campanha, né? Gastos milionários em hospitais de campanha, gastos milionários para tentar trazer profissionais do exterior, ao invés de se comprar equipamentos de proteção individual e proteger os médicos brasileiros que estão lá, na linha de frente, atendendo a população, se expondo para atender a população, inclusive de São Luís. O José Rufino ainda pergunta: ao trazer médico de países menos desenvolvidos e mais baratos e permanecerem com as mesmas regras, não estão cometendo crime contra esses médicos, colocando eles também em perigo? Mas é aquela visão que eu falei, né? Na realidade, inclusive eles não vão ter equipamento de proteção individual, né? E pior, como não tem uma formação adequada, vão ser contaminados mais facilmente, né? Vão ser expostos mais facilmente. Mas pior do que isso é a população, né? Porque a população ela não sabe e não entende o que está acontecendo, vai lá no hospital, acha que tem um médico bem formado para poder fazer o atendimento, está em insuficiência respiratória e, infelizmente, pode cair na mão de um profissional mal formado, colocando em risco a vida dessa pessoa. Mas é aquela coisa, né? Os caras estão muito mais preocupados em fazer política, né? Em gastar recurso onde não deve, do que realmente trabalhar sério contra a epidemia. Né? E aí, quem sofre no final sempre é a população. No final, quem sofre sempre é a população. Eles vão ter os seus grandes centros de saúde para serem atendidos. Eles não vão ser atendidos nas unidades em que eles são gestores. Né? Pode ter certeza disso. Que só para fazer justiça aqui, eu vou diferenciar, porque tem dois Josés aqui perguntando. Essa foi a pergunta do Zé Rufino. Tá? Fala, Rufino. Ele pergunta de novo, né? O Zé Rufino pergunta: Diogo, a estatística que você mostrou aqui pode ser disponibilizada para compartilhamento em grupos médicos? Com relação a dos profissionais de saúde, sim, sem problema nenhum. Com relação às EPIs, basta vocês entrarem em amd.org.br/EPI, que lá tem tudo disponibilizado. Vocês podem filtrar por estado, por município, por falta de EPI. Vocês conseguem todas as informações com relação à pesquisa da Associação Médica Brasileira. Com relação aos números de profissionais afastados, eu disponibilizo sem problema nenhum a apresentação. O Leonardo aí pode, à vontade. Vamos disponibilizar também esse vídeo publicamente. E o Zé Rufino ainda pergunta se os secretários de saúde eles serão responsabilizados de alguma maneira pela falta de EPIs, se existe algum movimento da Associação Médica Brasileira em relação a isso.
Então, a legislação que está em tramitação no Congresso Nacional, essa que eu disse foi aprovada semana passada, e com certeza será aprovada no Senado essa semana, cria a responsabilização desses gestores, e a AMB com certeza vai responsabilizar todos os gestores pelas mortes dos médicos brasileiros. Quer dizer, nós estamos ali trabalhando, óbvio, é nosso dever, a gente não vai deixar de fazer isso, mas também é dever do gestor público a distribuição dos equipamentos para a proteção nossa e da população. E a AMB vai atuar em todos os estados, principalmente nos casos onde houver óbito de médicos por falta de EPI. Mensagem acima. Débora coloca aqui. Veja a mensagem acima. Qual mensagem, Débora? Eu não estou localizando aqui. Essa mensagem foi apagada. Você pode escrever de novo? Enquanto ela escreve aqui... Só um minutinho. Essa mensagem foi apagada para mim, Débora. Está colocando assim, mensagem retratada. Vamos dar o tempo do delay aqui do YouTube. Débora, acho que a sua mensagem está vindo com algum problema, porque está cortado. Ok, pedir aos colegas que falem com o... Tem depois. Eu não entendi muito bem, mas vai ficar gravada aqui a pergunta, depois a gente tenta responder da melhor maneira possível. Nós estamos chegando aqui já a 50 minutos da nossa live. Assim, a José Rufino pergunta mais uma coisa aqui. A distribuição de EPIs pela AMB, como vai ser feita? Nós oficiamos todas as federadas, né, para que nos encaminhe a necessidade de EPIs em cada um dos estados. Nós, obviamente, vamos priorizar os 5 estados que estão aí em situação de maior dificuldade, né, no caso do Amazonas, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, mas vamos distribuir para todas as federadas, Rufino. Então, se você puder encaminhar a quantidade aí de EPIs que haja necessidade para o seu estado, e o Leonardo também, nós vamos disponibilizar todas as federadas, vamos encaminhar para a transportadora todas as federadas. Agora, nessa primeira leva, são face shields, máscaras faciais, e na próxima leva, máscaras N95, PFF2 e luvas nitrílicas. Tá. Agora sim, veio a pergunta, na verdade, não é uma pergunta da Débora, é uma observação. Pedir aos que estão assistindo que nos apoiem a AMB, as suas ações, em relação aos deputados, os deputados federais, né, dos estados, que vetem contra as emendas à medida provisória. Aquelas 21 emendas que a gente citou, né? É muito importante os nossos parlamentares da Frente Parlamentar da Medicina, que têm sido muito atuantes, têm nos ajudado muito a medicina brasileira e a saúde da população, que possam mais uma vez entrar em campo para defender a saúde do povo brasileiro. Né? Mais uma vez, eu tenho certeza, não tenho dúvida, que todos vão aí nos ajudar a retirar essas emendas, não só emendas, né? Tem projetos de lei também tramitando no Congresso de forma urgente, porque agora é tudo plenário virtual, então tudo é mais rápido, não passa por comissão, para que a gente consiga derrubá-lo. Né? E o que é pior, né, Leonardo e Débora, isso já foi debatido, né? Essa história de revalidação de diplomas foi amplamente debatida, tanto no projeto de lei do Revalida, quanto na medida provisória do Médicos pelo Brasil, mas, mais uma vez, usando a Covid agora, querem colocar essa história de revalida light. Vai ser derrubado de novo, mas eu tenho certeza que vai ser derrubado de novo. Tenho confiança nos nossos parlamentares.
O Cláudio Salgado diz: olá, Diogo, a AMB também tem o número de leitos de UTI por estado e município, número de antes da pandemia? Então, é difícil, Cláudio. A gente tem, mas só que não é real, né? Os dados que nós temos é o que é público, são os dados do Cenes, né? E temos os dados também que a AMIB disponibiliza. Mas, além desses dados eles não demonstrarem a realidade, né, do Brasil, a gente sabe que muitos desses leitos eles não são leitos de terapia intensiva, são colocados no sistema como leitos de terapia intensiva. Com essa situação da pandemia, houve uma conversão também de leitos de SEMI, de enfermarias em unidades de terapia intensiva em várias unidades do país. Então, hoje, a gente não tem esse retrato e o Ministério da Saúde, a gente conversou isso com o Ministério da Saúde tem trabalhado para conseguir essas informações com dados reais dos leitos, não só leitos de terapia intensiva, mas leitos para o tratamento da Covid-19. Hoje a gente não tem nenhum dado real. Os dados que a gente ia disponibilizar são os dados públicos e os dados da Associação de Medicina Intensiva, da AMIB, que infelizmente hoje não são dados reais. Nós estamos chegando aqui ao nosso horário aqui para próximo de término da nossa live. Eu queria deixar uma pergunta para você. Assim, acredito que em nome dos nossos colegas que estão na linha de frente, preocupados, né, muitas vezes com falta de EPI, sem condições adequadas de trabalho, o que eles têm que fazer? Chegou no seu local de trabalho, o seu gestor não tem o EPI, o que ele pode fazer? Como é que ele contacta a AMB? Quais são os canais? Como que ele pode fazer essa denúncia? Bom, primeiro ele pode entrar em contato de qualquer forma com o AMB telefônico, pela rede social, telefonar para os diretores, eu estou à disposição 24 horas por dia. Além disso, existe o site, né, que a gente disponibilizou para a EPI, que é o amb.org.br/EPI. Nesse site você clica em denuncie aqui e você faz a sua denúncia. Qual é a importância de se fazer a denúncia? É que assim que nós recebermos oficialmente a sua denúncia, isso é compilado diariamente, nós entramos em contato com a unidade, né? Isso já é uma forma de pressão, aliás, muitas vezes resolve. Entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde e entramos em contato com o Ministério Público do Trabalho. Aliás, agradeço aqui de público os procuradores do Ministério Público do Trabalho, que têm nos ajudado muito, né? Um trabalho diário de troca de informações, e eles têm cobrado e aberto inquéritos contra os gestores dessas unidades, e isso tem pressionado esses gestores à disponibilização de equipamentos de proteção individual para os médicos e demais profissionais de saúde. Agora, obviamente, se você vai atender um paciente com a Covid-19, ou caso suspeito de Covid-19, você não tem o mínimo de equipamento necessário. Lembre que a AMB, na sua diretriz, ela colocou ali o mínimo, né? A gente vê em outros países aquela verdadeira proteção externa do profissional de saúde, mas aquele é o mínimo baseado em evidência científica para garantir a vida do médico. Então, atenda quando você tiver o mínimo de proteção, para que você, inclusive, não coloque em risco a vida de outras pessoas. Nós estamos aqui com o Dr. Diogo Leite Sampaio, ele é anestesista e é vice-presidente da Associação Médica Brasileira. Diogo, você quer deixar aqui uma palavra final para os colegas que estão nos assistindo? Eu quero agradecer a AMS, agradecer a você, Leonardo, pela oportunidade, dizer que a Associação Médica Brasileira está em trabalho incessante com relação à Covid-19. Nós estamos em diversas frentes, não só para essa questão de EPI, mas em todas as demais questões que envolvem essa epidemia, para que a gente consiga realmente contribuir não só com o médico, e a gente tem se preocupado muito com a vida do médico, a vida daquele profissional que está ali na linha de frente, atendendo a população brasileira, né? Cobrado ali a segurança desse médico, né? A gente, em alguns locais, por exemplo, que o risco é muito elevado, que esse médico, se quiser, vá para um hotel e não retorne para sua casa, para não colocar em risco a vida da sua família, né? Que não tem relativamente nada a ver com isso.
e a MB tem trabalhado muito, né? Nós temos conversado com todos os estados, estamos muito preocupados com a situação do Amazonas. Manaus, a situação praticamente está fugindo de controle, e aí não é por causa só da pandemia. O sistema de saúde de Manaus, e principalmente do Amazonas, já estava totalmente desestruturado, né? Faltavam pagamento para profissionais, houve perda de médicos, né? Muitos médicos saíram, quase um terço dos médicos saíram do Estado por falta de pagamento. Então, já tinha um pré-colapso ali do sistema do Amazonas, e aí, quando veio a pandemia, o resultado foi esse, né? Então, a MB tem trabalhado dioturnamente, vai continuar trabalhando dioturnamente, os 19 diretores, junto ao Congresso Nacional também, ao governo federal, aos governos estaduais, aos municípios, e cada vez mais próximo do médico. O objetivo da Associação Médica Brasileira é esse, né? É apoiar a medicina, é apoiar o médico, é contribuir para a sua vida, né, como um todo, não só a saúde desse médico, mas também em todos os trabalhos de educação continuada que a Sociedade de Especialidades tem feito, e a gente tem trabalhado em conjunto com elas para a produção dessas diretrizes, dessas orientações que a gente tem passado aos médicos e a toda a população. E mais uma vez agradeço a você, agradeço a AMES, aos capixabas, estou à disposição, eu espero que acabe logo essa Covid para que eu possa voltar aí a essa terra para a gente se encontrar. Diogo, eu quero agradecer, né, o seu tempo, né, a sua presença aqui na nossa live, em especial a diretoria da Associação Médica Brasileira, que tem feito um trabalho incansável na defesa do médico, né, de forma geral da saúde do brasileiro, na figura do presidente Lincoln, né, que não pôde estar aqui, mas que está muito bem representado por você, e queria, em nome dos médicos aqui do Espírito Santo, agradecer a sua presença e convidá-los, quem sabe oportunamente, a gente possa repetir a dose, né? Quem sabe numa situação melhor, né? Com certeza, né? Que a gente consiga debater aí o término dessa epidemia, né? E a gente possa aí evoluir outras ações de saúde. Estou à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos os colegas que estavam nos assistindo. Os nossos canais eles continuam abertos, tanto da Associação Médica Brasileira quanto da Associação Médica do Espírito Santo, para qualquer dúvida, denúncias, para qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos abertos para acolher a necessidade dos colegas médicos, né? Então fica aqui um bom domingo para todos, uma boa tarde e até a próxima. Um abraço a todos.